Bom, enquanto esperava esse lado aqui dar uma secada um pouco, né, nessa massa, eu já emaciei esse outro lado todinho aqui, tá? Já passei massa até o final. E agora eu queria mostrar uma coisa para vocês ali. Vocês viram que eu já dei uma limpada nos rodapé também, né? Que o que tinha sujado eu já limpei o rodapé para evitar de secar e depois aí fica ruim de tirar a massa, tá? Então agora aqui, ó, vocês vão observar, vão ver se consegue observar a própria desempenadeira, ela deixa muito risco na massa, tá vendo? Ó, e nós temos que amenizar esses riscos aí. E nós vamos amenizar isso aí com a espátula, aquela mais larga, tá? Nós vamos fazer um procedimento aqui assim, ó, e depois facilita até na hora de lixar, tá? Então nós vamos começar aqui pelo canto. Ó, vamos puxar a massa assim um pouco, ó, e vamos ajeitar ela aqui agora com a espátula. Que agora a massa está mais firme e está melhor de trabalhar. E se vocês notarem que ficou algum buraquinho, vocês repassam a espátula de novo, tapando aquele buraco ali. Não precisa apertar muito a espátula, tá? Passem bem suave. Eu geralmente, depois que eu faço isso, eu só lixo, eu não preciso ficar retocando algum buraquinho que ficou. É só fazer bem caprichadinho.
Agora a gente olhando no geral aqui, os riscos praticamente assumiram. Que deixa a parede mais lisa, depois na lixação fica bem mais fácil. Se depois, na hora de lixar, vocês notarem que ficou alguma deformação, alguma coisa toda, vocês têm a opção ainda de passar mais um pouquinho de massa só naquele lugar ali, né, onde vocês viram que ficou afundado, por exemplo, ali, ficou um buraquinho. Vocês podem passar mais uma massinha e esperar secar, lixa de novo e aí já está pronta para pintar, tá? Não se esqueça de passar o selador antes, né? Passa o selador todo antes da pintura, tá? E no momento da lixação, quando vocês começarem a lixar, aqui assim, ó, tá a emenda da massa e do restante da parede. Então vocês têm que dar uma prioridade aqui na lixação, nessa emenda aqui, tá? Nessa emenda aqui, depois vão lixando o resto. Então lixem bastante aqui na emenda da massa com a pintura boa já, e depois vão lixando o resto, tá? E não se esqueçam de que para esse tipo de acabamento, para ficar um serviço melhor ainda, é usar a tinta fosca, né? Que a tinta fosca que é ideal para fazer essas coberturas e sem notar muito defeito, tá? Então aqui agora que já deu uma secada, eu vou dar uma alisada também, vou tirar as imperfeições aqui e já voltamos. Ó pessoal, aqui eu já dei uma retocada com a espátula aqui, tá? Já ficou mais liso a parede agora, tá? Depois que secar aqui essa massa branca aqui, vocês vão ver que ficou um trabalho bem feitinho, tá? Só que um detalhe importante aqui, a espátula, ó. A espátula, quando vocês forem fazer os acabamentos, vocês comecem de um ponto e levem até o final, assim, ó, até onde não tem massa, tá? Sempre numa mesma posição, ó. Ó, comecem de baixo para cima sempre, tá? Ó. Suavemente. Porque se vocês forem retocar aqui no meio, por menos força que vocês façam aqui, vocês vão fazer um buraco na massa, tá? Então, tentem sempre retocar sempre de um ponto para outro, direto, ó. Ó, leva até em cima, ó, assim, ó. Ficou um acabamento bem melhor, tá? Pessoal, aqui nesse cantinho aqui, ó, como aqui o descascado aqui deixou uma tinta, digamos assim, o descascado foi mais profundo, né? Que deixou o resto da pintura boa com massa antiga ali já, digamos assim, meio alto, assim, quase 1 milímetro de altura. Aqui aí a solução é o seguinte:
a gente pega uma massa e primeiro a gente preenche aquele buraco que ficou, tá? Aonde foi descascado ali, a gente preenche com uma massa para dar uma nivelada do fundo do fundo com a pintura antiga, digamos assim, entenderam? Tá? Então aqui, ó, eu já dei uma nivelada, tapei a parte que estava mais profunda aqui, ó, e aí agora vou esperar secar e depois vou passar uma massa de novo lá de baixo até aqui essa altura mais ou menos, aqui em cima, né? Uma altura aí de uns 70, 80 centímetros mais ou menos, e aí eu vou dar uma camada uniforme em toda ela, tá? Começando lá de baixo, tá? Mas primeiro eu vou esperar secar aqui no meio. A mesma situação é essa parede aqui, ó. Essa parede aqui, eu vou me aproximar a câmera ali, ó. Vocês vão ver que tem ela aqui tem mais de 1 milímetro aqui de massa antiga, né? Ó, tá um degrau aqui, entendeu? Então o que nós vamos fazer? Nós primeiro vamos encher esse buraco bem aqui, passar uma massa só onde precisa mesmo, tá? Aqui nós não vamos passar em toda a parede como eu fiz nas outras ali, tá? Nós vamos preencher só os buracos. E aí dá para usar a espátula, aquela que é melhor de manusear, né? Aquela espátula mais larga, entenderam? Bom, aqui nessa parede aqui, né? A gente vai começar a amassar ela aqui agora. Vamos começar aqui pelas beiradas, assim, ó. Ó, vamos contornar, ó. Aqui como aqui está muito grosso a massa, pode ser que a gente coloque esse aqui e depois tenha que refazer, porque a massa acrílica quando secar ela vai se encolher um pouco e aí a gente tem que refazer para emparelhar de novo. Aí de repente tem que fazer em 2 etapas.
aqui vai bastante massa, viu, pessoal? Aqui vai bastante massa porque a profundidade aqui do remendo tá bem grande, tá? Então a gente aplica aqui a gente enche, né? Dá uma pré-enchida aqui primeiro no espaço, tá? E depois a gente tem que aguardar secar. Não precisa secar totalmente, mas depois de 2 a 3 horas, por exemplo, depois que secar relativamente bem, aí a gente vem e faz o complemento aqui, fazendo o nivelamento com a parede. Ó, então essa parte aqui já está pré-nivelada, tá? Se a gente observar, ó, se a gente observar aqui, a gente vê que está pré-nivelada, mas essa massa aí ela vai encolher um pouco, tá? Ela vai enrugar um pouquinho, aí depois é só refazer de novo. E depois você ainda tem a opção, né? Depois da segunda demão ali, dando uma nivelada melhor, tá? E depois de seca, depois de umas 3 horas, por exemplo, que praticamente estiver quase seca, você ainda pode fazer esses riscados aqui ou com prego também, é uma outra opção, tá? Pegar um prego e fazer os riscos aleatórios, como está aqui a parede aqui, ó, tá? Porque depois quando pintar ela toda, ninguém vai perceber a diferença, tá? Vai ficar totalmente homogênea aqui. Bom, aqui eu já dei uma cheia na parede, né? Agora eu tenho que esperar secar bem a massa, para depois dar uma nivelada melhor e aí fazer as ranhuras aqui lá para deixar a parede... os mesmos desenhos riscados aí, né? Tá, então aqui tá feitinho, agora tá bem niveladinho, dá pra gente ver no olho mais ou menos que a parede tá mais ou menos retinha. É só secar agora e fazer mais uns retoques, tá? Aqui essas outras paredes aqui já estão prontas para ser lixadas. Bom, aqui nessa fase agora, aqui a massa já estava seca, né? E nós vamos dar mais uma enchida agora de camada de massa, só que nessa segunda camada aqui você não se preocupe em manter o nível da parede, tá? Você pode dar uma camada mais grossa, que fique, se você notar assim, se ficar até abauloada, melhor, tá? Porque depois, quando tiver quase seca essa massa, nós vamos passar um raspador que vai emparelhar a parede, né? A parede pronta com aquele remendo que a gente fez, tá? Então aí nós vamos só tirar o excesso da massa, e esse excesso dessa massa pode ser reaproveitado depois, você junte ela direitinho, coloque na lata de volta, que ela vai amolecer igual, tá? E aí depois nós vamos fazer só uma raspagem, emparelhar a parte verde aqui, né? A parte da parede com o remendo, tá bom? Pessoal, quando vocês estiverem lixando, tá? Você sempre começa aqui onde está a emenda da massa, né? Com a parede boa aqui, tá? Começa lixando daqui assim, ó, bem, que é para não ficar nenhum ressalto, tá? E em movimentos circulares vocês vão lixando o restante para baixo, tá? Depois vão passando a mão na parede, que com simples ponta dos dedos você já consegue identificar qualquer defeito, qualquer ranhurazinha assim, ó.
Aí se vocês notarem aqui um crespo, alguma coisa, vão ali e lixem, tá? Em movimentos circulares. Ó, vão passando a mão, se tiver tudo lisinho, porque tá tudo bem, tá? Se você não sentir nada na ponta dos dedos. Ó, aqui no meu caso, para raspar a massa, o excesso de massa, eu vou usar esse serrote aqui. Eu desmontei um serrote, ó, que aí o serrote pega certinho aqui na parede, ó, mantendo pressão. Olha aí, ó. Ó, e aqui já vai ficando nivelado aqui, retinho a parede. Aqui eu vou pegar em outra posição. Olha aí, ó. Mas isso aqui pode ser feito também com uma régua de alumínio ou qualquer outra coisa. Tá vendo? Ó, aqui a gente já sabe que está reto com a parede. Tá tudo niveladinho. Ó, só raspar bem. Se depois de tudo reguado ficou qualquer buraquinho, tá? Ficou qualquer buraquinho que vocês vejam, tipo esse aqui, ó, por exemplo, ó, aqui que tem os buraquinhos, aí vocês podem passar uma massinha complementar aqui de leve, tá? Ó, dá uma alisadinha. Sem forçar muito a espátula, tá? É isso aí. Bom, pessoal, já estou terminando a lixação aqui. Aqui eu terminei essa parede, e para aquelas pessoas que não são profissionais naturalmente, né, aqueles que estão fazendo serviço caseiro, eu lixei toda a parede aqui, ó. Depois é só ir passando a palma da mão na parede toda, e se você não sentir nada crespo, nenhum buraquinho, alguma coisa toda, a parede a princípio já está pronta para passar um selador aqui e pintar, tá? Ó, eu estou passando aqui, não estou sentindo nada de crespo, de furo, alguma coisa aqui, tá? E essa parede aqui nós vamos lixar? Não. Essa parede aqui nós vamos procurar dar uma lixada. Aqui, por exemplo, ó, aqui que dá para notar a emenda do que foi tirado, né, para baixo, tá? Essa massa que ultrapassou aqui, ó, para cima da outra parede boa, aí sim nós vamos dar uma lixada aqui, tá? Só na volta do remendo, ó. Nós vamos dar uma boa lixada aqui assim, tá? Que é para deixar parelhinha a parede ali. Aqui no meio não precisa, tá? Aqui já terminei de lixar bem as bordas aqui, que é na emenda, né? Na emenda da massa com a parede que estava boa, tá?
Só que aqui nesse meu caso aqui eu pretendo trocar a cor dessa parede aqui, porque eu até já perdi a referência dessa tinta, que foi feita em máquina e faz muitos anos, e eu vou trocar, vou pintar de outra cor, tá? Mas eu aconselho que quem vai mudar a cor de uma parede dessa assim grafiada, né, trabalhada com esse tipo de massa assim, que pinte toda a parede de branco primeiro, tá? Pinta ela toda de branco e de preferência um branco semi-brilho, tá? Que é para ficar bonita depois, dar um acabamento bonito. E aí depois vocês escolhem a cor que quer, fosca, tá? Vocês pintem então toda ela de branco com semi-brilho, que o semi-brilho vai penetrar nessas ranhuras todas aqui que está branca, e depois quando vocês passar a tinta que vocês definiram fosca, vai ficar realçada aquele semi-brilho ali, aqueles buraquinhos brancos ali vão ficar bonito, tá? É isso aí, ó, vamos caprichando aí. Dá trabalho, mas vale a pena. Depois o resultado final vai ser bom. Bom, pessoal, rodapé tudo rejuntadinho. Agora é esperar secar, limpar, né? Fazer uma limpeza. E aí é só começar a pintura já. Está pronto para a pintura. As paredes já estão tudo lixadinhas direitinho. É só começar a pintar. Escuta no rodapé, se você tiver que botar o dedo para ajudar no rejunte, vocês não se acanhem, viu? Pode tocar o dedo, depois é só lavar bem as mãos, viu? Bom, aqui eu estou começando a pintura e eu já falei no vídeo dos anteriores aí, né, que se vocês resolverem trocar a cor aqui de uma parede dessa, vocês apliquem um branco semi-brilho, tá? E aí depois vocês escolhem a cor que vocês querem pintar, e aí a outra cor naturalmente tem que ser fosca, tá? E nessa demão aqui, ó, quando vocês for taparem ela com branco semi-brilho, vocês têm que pressionar bem o rolo de pintura, que é para que todas as ranhuras da parede fiquem bem penetradas com aquela tinta branca, tá? Porque depois a outra vai ficar por cima e vai ficar aquelas ranhuras brancas lá aparecendo bem, tá? Então, quando vocês aplicarem aqui o rolo, vocês pressionem bem o rolo, e quando for aplicar a outra cor, a outra tinta, aí sim o rolo tem que ser aplicado bem suave. Não pode pressionar muito o rolo, que é para a tinta não penetrar nas ranhuras e tapar o branco, tá? Então tá aqui, ó, eu vou terminar essa parede aqui e depois vamos continuar. Bom, pintura terminada, tá? Deu uma mão em toda a parede aqui, ó, bem tapadinha, né? Com uma tinta branca semi-brilho, tá? E agora eu vou escolher a cor que eu vou pintar aqui por cima desse branco aí, tá? E aí sim, aí agora quando for aplicar outra tinta, aí a outra tinta tem que ser fosca. E o rolo a gente não pressiona muito ele na parede, tá? Que é para não encher aquelas ranhuras, aquelas fissuras ali. Aquelas fissuras tem que ficar tudo branquinho de fundo, tá bom? Então o rolo a gente passa bem suave e em toda a parede aí e vai ficar bonita, a parede vai ficar bem bonita. Pessoal, é o seguinte, sempre quando forem começar uma pintura nova, qualquer pintura aliás, tá? Não se esqueçam de começar sempre pelos cantos e lá próximo também da madeira, no meu caso aqui, né, que tem madeira, tá? Com pincel, vocês podem carregar um pouquinho na tinta até para ficar um pouquinho grossa nos cantinhos, tá? Porque aquilo ali vai marcar o limite do rolo depois, tá? Para vocês não se perder e não começar a pintar as paredes do outro lado lá também, entendeu? Aquilo ali vai marcar o limite até onde vocês vão com o rolo ali, tá? E aí depois é só tocar tinta. Bom, pessoal, estou terminando a pintura, deixando tudo branquinho de novo, a parede aqui com uma cor nova agora. Quem gostou dessa cor aqui,
Essa cor é Surpresa de Amora, da Souvenir. É uma tinta nova que foi lançada agora em 2020, tá? Bonita a cor, muito bonita, tá? Então tá aqui, ó, tudo pintadinho, rodapé colocadinho. Não se vê emenda aqui nas paredes. Ficou perfeito, as paredes brancas aqui ficou perfeita. E a outra ali também, ó. Não ficou como um profissional, mas para o mecânico até que está muito bem feito, tá? E sabe quanto é que custou isso tudo? 60% menos do que se tivesse contratado alguém para fazer. Vocês podem ter certeza disso, tá? É o faça você mesmo. É só criar coragem e mandar ver. Tá, pessoal? Obrigado pelo acompanhamento. Um forte abraço para todo mundo.